Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias damos a Deus por esta oportunidade de estarmos mais um dia na casa do Senhor. Bom é estarmos na presença do nosso Deus, aprendendo acerca da palavra do nosso Deus, não é? Nós estamos aqui mais um dia em um culto de ensino para aprender acerca da palavra do nosso Deus, dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós continuaremos falando aqui sobre a igreja de Éfeso, né? A primeira igreja. Nós estaremos dando continuidade. Temos a primeira parte, agora continuaremos. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Abrisse a sua Bíblia comigo. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica de Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo 4, que foi onde nós paramos. Nós falamos dos versículos de 1 a 3 na semana passada, e hoje nós vamos estar indo a partir do versículo 4 até ao 7. Para você que nos assiste da sua casa, que Deus te abençoe, possa estender as mãos sobre você, possa te abençoar, te guardar. Obrigado por estar nos assistindo e que você possa ver e continuar sendo abençoado pelos demais vídeos que estão aí disponíveis no nosso canal, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Caso você queira participar de um dos nossos cultos, a nossa igreja fica em Vila Flor, na rua Vasco da Gama, próximo do Mifati, do Intermarché. Você vai encontrar a estátua Dom Diniz, bem aqui pertinho, aonde está localizada a nossa igreja. E se você quiser participar de algum culto em uma das nossas igrejas espalhadas por Portugal, inclusive França e Espanha, é só você ir nas redes sociais e digitar Missão Lusitana. Vai aparecer bastante aí e você vai encontrar uma mais perto da sua casa para você poder cultuar também, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar aqui, meus irmãos, lendo a partir do versículo 4 ao 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus e Pai, eu louvo a Ti por essa oportunidade. Peço que o Senhor possa continuar nos abençoando, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a nossa vida, sobre a casa e a família de cada um daqueles que estão assistindo e participando deste culto através da ministração da palavra de Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a todos os moradores dessa região, desta vila, e possa as mãos do Senhor abençoar este lugar. Senhor, nós estamos aqui uma vez mais, indo de encontro à sua palavra e pedindo ao Senhor que fale conosco, pedindo que a sua palavra nos oriente, pedindo que a sua palavra, Senhor, nos conduza, pedindo que a sua palavra revele em nós aquilo que nós fazemos de errado, para que nós possamos, ó Deus, consertar e poder caminhar cada dia mais próximo, com mais intimidade, mais juntinho de Ti, Senhor.
É o que nós queremos, manter uma convivência, uma comunhão, uma união, uma proximidade com o Teu Espírito a cada dia. Queremos caminhar contigo, andar com o Senhor e sentir o Senhor pertinho de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra nos faça isso, nos santifique, que a Sua palavra, Senhor, nos direcione, que a Sua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. É o nosso desejo, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós paramos aqui nesse texto, do capítulo 2, do versículo 4, e para você que não participou do culto passado, não viu a ministração passada, tem lá no nosso canal, e nós vamos aqui hoje entrar na continuidade. Nós vínhamos falando sobre muitos pontos, sobre o anjo da igreja, sobre o conhecer as obras, sobre o olhar de Deus, sobre a igreja de um modo em geral. Jesus, ele manda essa carta com o intuito de fazer com que essa igreja ela possa ser tocada. Na verdade, o grande interesse de Jesus para com as suas igrejas é que suas igrejas possam entender, ou melhor, ter a sensibilidade. E sensibilidade eu digo que é algo primordial para nós que somos cristãos, porque se não tivermos sensibilidade, não podemos sentir o toque do Espírito Santo. Há alguns dias, o nosso pastor estava ministrando, falando sobre a lepra, e é interessante que a lepra, ela vai tirar a sensibilidade. E quando nós perdemos essa sensibilidade, nós não sentimos mais o quente, o frio, a dor. Essa sensibilidade da pele, ela é perdida. E espiritualmente, às vezes também, podemos estar leprosos e podemos perder a sensibilidade que nós temos de sentir o toque do Espírito Santo. Então, na verdade, essas cartas que Jesus vai mandar a essas igrejas, o intuito, o desejo é que essa igreja desperte essa sensibilidade, é que seja curada dos males que a rodeia e ela possa estar voltando a ser uma igreja que triunfa, uma igreja que progride, que vai além, que vai adiante. Se a gente parar para analisar o que eu já disse sobre essa igreja, nós vamos ver que perseverança, que suportar, são características dessa igreja. Mas Jesus, ele fala desses pontos positivos da igreja, né? Ele fala sobre isso, que conhece ela. Fala, olha, no versículo 2: conheço o teu labor, a tua perseverança, não pode suportar homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentiroso. Tem perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Então, essa igreja tem características positivas. Essa igreja tem coisas boas. Essa igreja tem um lado positivo. E Jesus, a partir do versículo 4, ele vai dizer um porém. O versículo 4 diz: tenho porém contra ti. E quando eu vou falar de porém, eu vou me lembrar do texto do livro dos Reis, que vai falar sobre Naamã. Quando eu vou olhar este porém, eu vou ver o mesmo porém que foi dito sobre Naamã. A Bíblia vai falar que Naamã, ele era um valente, ele era um general do exército da Síria, que ele era um homem poderoso, que ele tinha força, que ele entrava na batalha. Mas a Bíblia vai deixar uma vírgula e vai dizer assim: porém, ele era leproso. E teve uma vez que, falando sobre esse texto de Naamã, eu usei esse porém. E quando a gente olha o porém, a gente vai ver que o porém, ele vai mudar a sentença da frase, ele vai mudar o estilo da frase, ele vai transformar o adjetivo no contrário dele. Por exemplo, aqui vinha tecendo elogios. Quando entrou um porém,
está dizendo uma crítica. Se fosse contrário, viria muitas críticas, e o porém faria a transição para o elogio. Por exemplo, se fosse contrário, poderia estar dizendo: esta é uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. Porém, é uma igreja que se esforçou, é uma igreja que não aceitou uma doutrina falsa. Então, porém, ele muda. E quando eu olho para isso, eu começo a ver que, assim como Naamã, essa igreja tem um porém, e quando eu olho para a nossa vida, nós vamos ver que nós também temos um porém. Sempre temos, eu não sou muito bom de português, mas não sei se posso dizer que é um verbo de ação que vai mudar o efeito da frase, mas nós vamos ver que o porém ele vai mudar esse efeito da frase. Todos nós temos um porém, todos nós temos um porém. Se a gente for parar para analisar a nossa vida, nós vamos ver que temos muitas características, mas sempre existe um porém, seja para o bem ou para o mal. E essa igreja tinha um porém. Essa igreja, Deus está olhando justamente para o porém dessa igreja. Ele está dizendo: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, em meio a tanta coisa que essa igreja faz, Deus olhou exatamente para uma situação que não podia também deixar de passar desapercebido. Não podia deixar de olhar para ela com carinho. E esse porém que essa igreja tem, talvez você que me vê, muitos de nós podemos ter este mesmo porém. Porém dessa igreja, qual é, pastor Flávio? Está muito nítido no texto que o porém dessa igreja é o abandono do primeiro amor. Mas se a gente parar para analisar, existem muitas pessoas que classificam essa igreja de Éfeso como uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou o amor, uma igreja que apostatou. Na verdade, a apostasia é o abandono da fé, e essa igreja ela não abandonou a sua fé. Essa igreja, ela era uma igreja que avançava. Se a gente ler os versículos anteriores, como eu vinha falando aqui, o 2, o 3, nós vamos ver que não era uma igreja que ficava parada. Então, se a gente falar que essa igreja é uma igreja apóstata, eu vejo, com base em todo o texto que está referido aqui no capítulo 2, do versículo de 1 a 7, eu vejo que não há uma grande sustentação. Que essa igreja, ela não abandonou a sua fé, ela continuou com a sua fé. Essa igreja, ela não aceitou as falsas doutrinas, muito pelo contrário, ela continuou apegada na palavra. Ela não aceitou falsos mestres, ela enfrentou-os. Ela não deixou com que ideologias contrárias às dos princípios e preceitos que Jesus deixou e estabeleceu entrassem dentro da igreja. Eles lutaram, eles venceram, eles romperam em fé em direção a isso. O que Jesus está dizendo é que, na verdade, quando a gente vai olhar para isso aqui, o texto sugere que o que está escrito o mesmo que está escrito em Mateus 24:12. Olha só o que está escrito em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que aconteceu com essa igreja? O amor dessa igreja esfriou. O motivo que a movia mudou. Essa igreja, que é uma igreja que no começo era movida por amor, era uma igreja que caminhava por amor, era uma igreja que fazia por amor, era uma igreja que trabalhava por amor. Ela tinha amor em servir, ela tinha amor em fazer, ela tinha amor em trabalhar, ela tinha amor em romper, ela tinha amor em fazer tudo. E agora o que aconteceu? Essa igreja perdeu o seu amor. Essa igreja já não ama mais como amava outrora. Essa igreja já não ama mais como amava. Então, a força motriz dessa igreja não é mais a mesma que era do começo. E aí a gente vai começar a olhar para a Bíblia Sagrada e vamos começar a analisar alguns textos. Olha,
Observe bem o que Paulo ele escreveu à igreja de Éfeso há 30 anos antes dessa carta do Apocalipse que foi escrita por João. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então note que essa igreja que está sendo repreendida porque abandonou o amor, o apóstolo Paulo já falava, já batia nessa tecla, então era um assunto constante na igreja. Já era algo que o apóstolo ele já tinha identificado ainda em seus dias, ainda nos seus tempos. O apóstolo Paulo ele já tinha detectado que essa igreja necessitava que essa igreja estivesse fundamentada no amor. Irmãos, eu olho para esse texto e eu fico maravilhado com o que Paulo está dizendo e a necessidade que nós temos de aprender isso, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Para que Cristo habite, nós precisamos estar enraizados e fundados em amor. Então aí, quando a gente entender esse amor, quando a gente estiver enraizado nesse amor, quando nós estivermos com tudo isso projetado em nós, guardado em nós, aí ele vai dizer: então vocês vão perfeitamente compreender a todos os santos a largura, a profundidade, o tamanho, a altura, vocês vão perceber tudo e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E aí sim vocês vão estar conhecendo esse amor. Olha, irmãos, uma igreja que não conhecia o verdadeiro amor de Cristo, uma igreja que não conhecia o verdadeiro amor de Cristo, uma igreja que não conhece o verdadeiro amor de Cristo, ela não conseguirá jamais, em momento algum, em hipótese alguma, alcançar a sua salvação. Uma igreja que não conhece o amor de Cristo, ela jamais alcançará a salvação, ela jamais conseguirá abundar. Olha o que Pedro ele vai falar sobre o amor. Pedro vai falar em 1 Pedro 4,8 o seguinte: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E quando eu olho para esse texto, eu lembro da pastora Nila, ela que gosta bastante desse texto, e ela que, na verdade, chamou a minha atenção para esse texto, uma vez que ela estava estudando a palavra de Deus, falando sobre a importância do amor. Uma igreja precisa estar fundamentada e pautada no amor. Um cristão precisa estar fundamentado e pautado no amor. Porque se nós tivermos esse amor na nossa vida, nós vamos conseguir superar as coisas. É algo que eu disse, se não me falha a memória, na mensagem de domingo, falando sobre isso, sobre o inimigo, sobre o mandamento de Cristo, que é amar o próximo. E se a gente entende que o próximo não é nosso inimigo, nós vamos entender que nós devemos amá-lo, porque também nós somos o próximo de alguém. Então, uma igreja precisa amar, uma igreja precisa de amor, uma igreja precisa se mover por amor, fazer por amor. Olha, a falta de amor ele é um problema gravíssimo dentro de uma igreja. E quando a gente vai falar sobre isso, eu acho que não fica para trás o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 e também o versículo 4. Vai dizer assim, olha o que Paulo está dizendo para essa igreja: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então Paulo ele vai falar que se ele não fosse pelo amor, tudo que poderia ser feito seria em vão. Paulo está dizendo que se não for por amor, é em vão, não vale a pena. Se não for por amor, meus irmãos, e aí quando eu olho para isso, eu vejo que existem pessoas que pregam sem amor, que cantam sem amor, que vivem sem amor, que caminham sem amor. E a gente precisa entender que sem amor, sabe o que acontece? Se o amor sair de cena, entra a soberba e a altivez. Quando não somos movidos pelo amor, nós somos movidos pelos holofotes, nós somos movidos pelos olhares. Então o real motivo de nós irmos adiante não é um preceito divino, não é um preceito que Cristo deixou para a sua igreja. Pastor, eu quero pregar, então pregue por amor. Pastor, eu quero cantar, então cante por amor. Pastor, eu quero fazer missões, então faça com amor. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, então faça com amor. Porque se você não faz com amor, você faz com sentimento que é voltado para você, com sentimento de que você gerará recompensas para você, com o sentimento de que as pessoas vão olhar para você. E quando a gente faz por amor, a gente não faz para ver o que vai render. Quando nós fazemos por amor, a gente não faz para ver o que acontecerá, a gente faz. Eu costumo citar muito esse texto bíblico que fala que o semeador saiu para semear, e quando eu olho para esse texto, eu posso ver, irmãos, o amor ali, o amor do semeador em semear, em lançar na terra, de semear, de levar, de ir adiante. E a Bíblia vai dizer que ele semeia em vários tipos de terreno, mas sabe o que acontece? Pode não nascer fruto em alguns dos terrenos que foram lançadas as sementes, pode acontecer de não nascer, mas sabe o que vai acontecer? Ele saiu para semear, independente dos resultados. Quando nós temos o amor de Cristo na nossa vida, nós saímos para semear, independente dos resultados. Nós saímos para semear, independente daquilo que acontecerá. Nós vamos adiante, independente daquilo que há de acontecer. A gente faz, a gente avança, e essa igreja perdeu isso. Essa igreja perdeu o real sentido de fazer. Essa igreja perdeu o real sentido de ir, de buscar. Ela fez tudo isso, mas fez sem amor. É um versículo chave que a gente fala sobre amor, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lindo falar sobre esse amor. O que originou a morte de Cristo na cruz do Calvário? O amor. Deus amou o mundo. E João, quando ele vai escrever isso, para João falta palavras. Ele não consegue achar uma palavra, e ele vai colocar aqui: amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por quê? Porque o sentimento de amor não é um sentimento de receber. Eu amo a Cristo, eu vou para a igreja porque eu quero receber, eu quero tomar posse, eu quero chegar lá, eu quero alcançar, eu quero conquistar. Jesus está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando em João 3,16, que amor é ato de entrega. Amor não é ato de negação, amor é ato de entrega.
Amor é ato de dar, amor é ato de oferecer. O apóstolo Paulo, como eu disse em Coríntios, ele vai dizer: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não soberbece, o amor tudo suporta. Então, quando há amor, nós estamos imitando um sentimento que Deus teve. Olha a importância disso aqui para a gente ver. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai folhear sua Bíblia mais para frente, e em 1 João capítulo 3 também, versículo 16, disse assim: conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. Então João está dizendo, nós conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. Ponto final? Não, é uma vírgula. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Uma continuidade do amor de Cristo, um prosseguimento no ato de Cristo, uma imitação perfeita de um cristão que ama Cristo e faz aquilo que a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer. A gente pega o capítulo 3,16 de João e diz: porque Deus amou o mundo, porque Deus entregou o seu Filho. Mas a continuação, 1 João 3,16 vai dizer: nós conhecemos o amor nisso, nós sabemos disso, nós sabemos que Ele deu, nós sabemos que Ele fez, mas nós também devemos dar. Nós também precisamos ter o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento, tenhais, irmãos, o mesmo sentimento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus, mas se fez pecador no meio de nós, foi fiel até a morte e morte de cruz. Então a Bíblia está nos dizendo que nós devemos ter um sentimento semelhante ao que Jesus Cristo teve. E João está deixando bem claro que há um prosseguimento, há uma imitação, há algo que nós devemos fazer, a qual Jesus nos ensinou a fazer. Ele deu o exemplo, Ele mostrou primeiro, Ele fez primeiro, para que nós possamos replicar, para que nós possamos imitar, para que nós possamos fazer igual. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer nada sem amor. Nós não podemos viver sem amor. Então comece a mudar hoje o que te motiva. Na verdade, o que Jesus está repreendendo essa igreja é um motivo que a motivava para fazer as coisas. Eu tenho, porém, contra você que vocês pegaram o amor, colocaram ele de lado e continuaram fazendo as coisas que faziam por outros motivos. Vocês já não trabalham vocês não trabalham mais pela mesma motivação que trabalhavam no começo. E quantas pessoas já perderam essa real motivação? Essa centelha, essa chama que ardia dentro do seu coração, esse amor, este fogo, já perderam, já se apagou a chama. E hoje fazem, imaginam e pensam que estão fazendo pelo motivo correto, mas estão fazendo pelo motivo errado. Jesus está dizendo assim: volta para o primeiro amor. Ele está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Sabe o que ele está dizendo? Que as primeiras obras eram praticadas em amor. Que o motivo que fazia essa igreja de Éfeso levantar a cada manhã e ir para a rua, e levantar a cada dia de culto, ir para o culto e se reunir em uma congregação, não é mais o mesmo motivo que eles estavam passando agora. E Jesus está dizendo: volta. Jesus está dizendo: tem tempo de vocês voltarem a amar como vocês amaram um dia. Tem tempo de vocês chorarem pelas almas como vocês choraram um dia.
Tem tempo de vocês voltarem a pagar preço em joelho por almas como vocês pagaram um dia. Tem tempo de vocês militarem a milícia de Cristo ou a batalha de Cristo como vocês vêm batalhando ou como vocês batalharam e hoje já não batalham mais. Voltem atrás e batalhem com amor. Preguem com amor. Voltem a cantar com amor. Voltem a ministrar com amor. Voltem a viver com amor. Voltem a caminhar com amor. Voltem a se reunir com amor. Voltem a fazer as obras que vocês faziam com amor. Então mude hoje o que te motiva. Mude hoje o que está te motivando. Eu não sei o que te motiva a cada dia, mas se não for amor, o motivo é errado. Independente de qual seja o motivo, se não for amor, o motivo é errado. Então, Jesus ele está oferecendo para esta igreja a oportunidade de mudar, a oportunidade de mudança. Jesus está alertando a sua igreja que volte aos trilhos antes que seja tarde. Jesus está fazendo um alerta poderoso para essa igreja. Ele está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade para você mudar o que te motiva. E se você não mudar aquilo que te motiva, não mudar aquilo que faz com que você faz o que você está fazendo hoje, eu vou tirar o candeeiro da onde você está. Aí sabe o que acontece? Se você for em Éfeso hoje, você não vai encontrar uma igreja mais lá. Tudo não passa de ruína, tudo não passa de restos de pedra empilhada. Por quê? Porque uma igreja decidiu não voltar atrás. Uma igreja decidiu não olhar e voltar, não se arrepender, não praticar as obras que praticava pelo motivo que um dia praticou. Então hoje Éfeso não passa de uma ruína. Aí Jesus vai voltar de novo. Jesus ele entrou no ponto, tocou na ferida da igreja, tocou no ponto que machuca, tocou no ponto que às vezes a gente deixa de lado para tratar. Jesus tocou na ferida da igreja, olhou e falou: olha, vocês estão em falha nisso, vocês estão errados nisso, porque até para corrigir é um ato de amor de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que o pai corrige o filho que ele ama. Então até a própria correção é um ato de amor, é um ato de fidelidade, é um ato de bondade de Deus. Jesus está corrigindo essa igreja. E aí ele vai voltar no versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, meus irmãos, quando Jesus está falando que eles têm algo em comum, que é odiar as obras dos nicolaítas, algumas pessoas vão dizer que este Nicolau, esses nicolaítas é o sétimo diácono, né? Que foi consagrado lá quando foram separados os diáconos. Vão dizer que era ele, mas há indícios que ele não conseguiu chegar tão longe. O mais viável de se acreditar que esses nicolaítas, aproveitando que a Bíblia está deixando no plural, é a junção de duas palavras gregas que quer dizer Nico, que quer dizer conquistar, e a palavra laitanos, que quer dizer leigo, ou seja, são conquistadores de leigos. É um termo aplicado a um grupo, não a uma pessoa. Era um grupo que
tinha sabedoria, que tinha conhecimento e que se aplicava em trazer para si aquelas pessoas que tinham menos conhecimento, a fim de fazer com que eles acreditassem nas suas doutrinas, nas suas obras, naquilo que eles faziam. E isso a igreja rejeitava e Cristo também rejeitou, porque aproveitavam-se de leigos, de pessoas que não tinham uma boa formação, um bom conhecimento. E existem muitas pessoas assim nos dias de hoje, que se aproveitam da fé, que se aproveitam das pessoas que são mais ingênuas, que se aproveitam das pessoas que têm pouca cultura, pouco conhecimento, pouca sabedoria. Ainda existem grupos como este. Também esse termo, os nicolaítas, pode se aplicar ou pode indicar que os nicolaítas refere-se ao começo da ação de uma ordem sacerdotal entre o clero e os leigos. Uma ordem superior, uma ordem majoritária, uma divisão em que visava dizendo: nós somos superiores, fazemos parte do clero e vocês fazem parte dos leigos, daqueles que estão abaixo. Então há algumas hipóteses para esse termo, os nicolaítas. E Jesus, ele vai finalizar essa carta, ele vai finalizar ela com uma promessa. No versículo 7 vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que, na verdade, o que chegou para essa igreja não foi uma palavra profética. Não foi alguém que se levantou no meio da igreja e foi lá profetizar, levantando a mão dizendo: assim diz o Senhor, quem tem ouvidos ouça. Não foi. O próprio Cristo falou assim: aquilo que você vê e ouvir aqui, João, você escreve e envia 7 igrejas da Ásia. Então o que chegou para essa igreja foi uma carta, foi um papel, foi algo que estava ali registrado num papiro, no couro de cabra, em alguma coisa que estava ali escrito. Foi uma carta que chegou, papel, modo de dizer para os dias de hoje. Foi algo que chegou ali para aquela igreja. E aí, o que está acontecendo? Há uma palavra que está contida, registrada, que foi enviada para essa igreja. E aí a gente começa a ver, irmãos, que nós temos na nossa mão a palavra de Deus. Pastor, você está dizendo que a gente não pode ouvir profecia? Não, muito pelo contrário, a gente pode. Mas contudo, sempre, todavia, a palavra de Deus, ela nos orienta. Contudo, sempre, todavia, a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. Meus irmãos, ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, o texto está dizendo que há uma promessa. Ele está dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural, às igrejas, plural. Aí ele vai tomar para o singular, ao que vencer, ou ao vencedor, dependendo da sua versão. Ele vai fazer uma transição de plural e singular. Ele vai dizer: ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, ao vencedor. É que entre as igrejas, infelizmente, nem todos conseguirão vencer. Bom seria que se fosse. Mas Jesus está dizendo ao vencedor. Ele manda para as igrejas, ele fala com as igrejas, mas está falando de forma individual. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Comer da árvore da vida significa participar da vida eterna com Cristo.
Significa poder estar junto de Cristo para todo sempre. Significa estar ao lado de Deus Pai para nunca mais sair. Essa promessa é uma promessa que diz respeito à proximidade com Deus por uma eternidade. Ele está dizendo: aquele que aguentar até o fim, aquele que ouvir, aquele que vencer, aquele que não der ouvidos a falsas doutrinas, aquele que praticar as obras com amor, aquele que fizer com amor, aquele que não deixa com que estudos e palavras erradas entrem dentro dos seus ouvidos, do seu coração, que guarda o seu coração, como a palavra vai nos dizer, que faz tudo isso, ele será recompensado. Ele vai poder comer da árvore da vida, vai poder estar para sempre junto com Deus Pai. Ele vai poder participar para sempre junto de Deus Pai. Aleluia. Meus irmãos, nós glorificamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá para que nós possamos conhecer um pouco sobre essas igrejas. E na próxima quarta-feira nós vamos estar conhecendo aqui, nós vamos estar falando sobre a carta à igreja de Esmirna. Eu anotei, mas eu esqueci de falar quando eu comecei a primeira parte, que há de uma forma histórica uma representação, né, das igrejas. As 7 igrejas representam 7 períodos ou 7 eras da igreja cristã. Há uma interpretação que diz assim. E segundo essa interpretação, a igreja de Éfeso, ela é a representação da igreja apostólica, que foi por volta do ano 30 a 100 depois de Cristo. E para a próxima semana nós vamos aprender aqui do versículo 8 ao 11 sobre a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, ela vai representar o período da igreja perseguida, que foi do ano 100 ao 313 depois de Cristo, o período da igreja perseguida. E nós vamos aprender aqui através da igreja de Esmirna. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos buscar o nosso Deus, para que nós pudéssemos clamar ao Senhor uma vez mais e nos entregar a Ele. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Senhor Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor. Pedimos a Ti, Deus, que possa nos abençoar, nos fortalecer. Ó Deus, em nome de Jesus, que aquilo que nos motiva possa ser sondado, analisado e pesado por Ti nessa noite. E que, se não for por amor, que o Senhor desperte-nos. Se aquilo que nos motiva não for um amor às almas, ao próximo, não for o amor de fato, a obra de Deus e o Deus da obra, Senhor, acende uma luz em nós. Que a chama que um dia apagou, ela possa voltar a queimar no nosso coração. Que os desejos que um dia nós sentimos, ó Deus, aquilo que nos levava para diante, aquilo que nos levava em busca das pessoas, das almas que estavam perdidas, ó Deus, que nós possamos voltar a praticar obras tais como aquelas antes. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, nos fortaleça nessa noite, nos fortaleça nessa hora e enche o nosso coração com um amor semelhante a esse de Cristo, que João deixou registrado, Senhor, que nós vimos a caridade, Senhor, que Cristo morreu por nós e que nós também precisamos tomar uma atitude semelhante a essa de João, ou essa de Jesus, ó Pai, que João deixou registrado. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos visite a cada dia, visita a sua igreja, visita o seu povo, não só a igreja de Vila Flor, mas a igreja, Senhor, universal, de forma geral,
que possa, Senhor, ser tocada e que não haja, Senhor, um desejo, um sentimento de se aproveitar, um desejo, um sentimento de aparecer, de querer ser melhor ou fazer melhor, mas sim um desejo genuíno, uma paixão genuína em fazer, uma paixão, ó Deus, que vai além do homem natural, uma paixão, ó Deus, um pouco do amor que há no Senhor, que é o Senhor nas nossas vidas. Que o mesmo amor que motivou a Cristo a morrer no Calvário, possa abundar no nosso coração. Aleluia. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, nos dar, ó Deus, uma semana, ou um restante de semana abençoado, em que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas para nos abençoar. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por este dia, por este culto, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, para você que nos assiste em casa, que o Senhor possa te abençoar, você, sua casa e sua família, e que as mãos dele sejam sempre estendidas para abençoar a sua casa e continuar guardando você de todo o mal, como tem guardado até aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.